Você já parou para pensar que um simples erro num rótulo de alimento pode dar muita dor de cabeça? É isso mesmo. A empresa ela pode sofrer multas, ela pode ter o produto dela retirado do mercado, ela pode ter o recolhimento de um lote ou pior ainda, pode causar um dano à saúde do consumidor. Quem é que quer ser responsável por um problema como esse? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os itens obrigatórios que devem conter no rótulo, na frente e no verso. E vou falar para você também algumas consequências de empresas, mesmo multinacionais, que já sofreram multas gravíssimas por errar no rótulo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve já aqui no canal, deixe o seu like e bora lá para o conteúdo. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Maria Rossi, eu sou nutricionista e tecnóloga de alimentos, especialista em rotulagem, sou professora e estou aqui para mostrar para você tudo o que é obrigatório de conter num rótulo baseado na legislação de uma forma simples, prática e descomplicada. Bora lá? Quando a gente fala de itens obrigatórios no rótulo, a gente precisa seguir algumas legislações. A de rotulagem geral, que é a RDC 727 de 2022, e a de rotulagem nutricional, que é a RDC 429 de 2020 e a IN 75 de 2020. Vamos começar aqui pela rotulagem geral? Mas antes, a gente tem que lembrar que o erro no rótulo, ele não é um detalhe, ele é um risco. Tá? Ele é um risco financeiro porque as multas vão impactar no faturamento da empresa. Ele é um risco à imagem da marca, porque uma vez que esse erro ele acontece, ele sai na mídia, a imagem da marca, a credibilidade daquela marca, ela fica prejudicada, além de ser um risco à saúde. Danos à saúde do consumidor é responsabilidade do fabricante do alimento e pode causar aí consequências graves. Já pensou se uma pessoa que é alérgica a amendoim contém um alimento que o amendoim não foi declarado? Pois é, isso já aconteceu lá nos Estados Unidos e uma pessoa foi a óbito por falha na comunicação aqui no rótulo. Agora vamos aos 9 itens que são obrigatórios e estão relacionados aqui à rotulagem geral, tá? Primeiro, a denominação de venda é o que define aquele produto, tá? Então, por exemplo, biscoito de chocolate, eu não posso colocar a denominação de venda com um nome fantasia. Por exemplo, um biscoito. Tá? Esse biscoito ele precisa ter um complemento para você saber. É um biscoito doce, é um biscoito salgado, é um biscoito de chocolate, ou se tem uma marca própria, um nome fantasia, por exemplo, a bolacha Passatempo. Passatempo é um nome fantasia, isso é permitido, mas logo embaixo tem que ter a denominação. No caso da Passatempo é biscoito de leite, tá? Então toda a denominação de venda ela tem que ser clara e fácil do consumidor compreender o que contém dentro daquele produto, tá? O próximo item é a lista de ingredientes. Ali tem que constar todos os ingredientes que contém dentro daquele alimento em ordem decrescente, ou seja, no que está em maior concentração para o que está em menor concentração. O terceiro item é o conteúdo líquido, ou seja, vai dizer quanto que tem, a quantidade que tem daquele alimento dentro da embalagem. Pode ser em gramas, ml, quilos ou litros, tá? Importante ressaltar que aqui não é só a Anvisa, né, que regulamenta. A Anvisa ela obriga o fabricante a ter a informação do conteúdo líquido, mas quem fiscaliza isso é o Inmetro. E a gente vai seguir legislações do Inmetro para saber como declarar o conteúdo líquido. O próximo item é a identificação do lote. É através dessa informação que a gente vai conseguir fazer a rastreabilidade daquele produto, caso dê algum problema mais para frente. O prazo de validade é o prazo limite para que você possa consumir aquele alimento com segurança. É proibido comercializar produtos sem ter essa informação de forma visível. Ainda agora nós vamos para as advertências. Tem algumas advertências que elas são obrigatórias, como por exemplo, declaração de glúten, então contém ou não contém glúten, declaração de alergênicos, então na RDC 727 a gente tem uma listagem de ingredientes que quando contém dentro daquele alimento, elas têm que ser declaradas, ou caso haja alguma contaminação cruzada, o que é isso? Não tem aquele ingrediente alergênico no alimento, mas no ambiente de fabricação aquele alimento está presente. Então você tem que declarar que pode conter, porque para as pessoas que têm algum tipo de alergia, às vezes a menor partícula daquele alimento pode causar alguma reação alérgica e até um choque anafilático. Por isso que no caso dos alergênicos a gente tem que declarar quando contém o ingrediente ou quando tem a possibilidade de conter.
Depois a gente vem aqui para as instruções de conservação e preparo. Isso é muito importante para manter as características do alimento e para que o consumidor tenha a melhor experiência ao consumir aquele tipo de produto, tá? Então, por exemplo, manter o alimento refrigerado após aberto, agitar antes de usar, isso vai depender de produto para produto. Tá? Depois vamos ter a questão da nova fórmula. Alimentos que contêm alguma alteração na sua formulação, por independente do motivo, né? A empresa ela quis alterar, por exemplo, ela quis reduzir o teor de sódio, ela quer reduzir o custo, então mudou matéria-prima. Enfim, independente do motivo, toda vez que ela altera a formulação, ela tem que informar isso no rótulo por pelo menos aí 3 meses. E outras informações específicas. Cada alimento, né, a maior parte deles, eles contêm o que a gente chama de RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. E dependendo da especificidade do alimento, ele vai ser obrigatório ter alguma outra informação específica para aquele tipo de alimento. Então, por exemplo, alguns alimentos de origem animal, se contém água, né, na sua composição, ele tem que declarar o percentual. Por exemplo, para creme de leite, existe uma forma específica para fazer a denominação de venda, que está dentro do RTIQ. Então, toda vez que a gente vai elaborar algum rótulo, o primeiro passo é consultar o regulamento técnico daquele alimento, porque se houver alguma instrução ali específica, a gente tem que adicionar ao rótulo. Tá? E isso vai variar de alimento para alimento. Agora vocês não vão imaginar, os erros mais comuns acontecem nesses dois itens aqui, tá? Na declaração da lista de ingredientes, porque sempre tem que ser nessa ordem decrescente, e a omissão de ingrediente é uma infração muito grave. E também na declaração do contém glúten, não contém glúten. Muitas empresas acabam colocando que não contém glúten, né? Porque o alimento ele não tem um ingrediente que contém glúten naturalmente, mas esquecem que ela manipula outros alimentos que contêm glúten na sua produção. E aí, nesse caso, a legislação é muito clara. Se tem a possibilidade de conter qualquer partícula de glúten, a gente tem que colocar que contém glúten, tá? A questão do contém lactose também é obrigatória. Tem muitas pessoas que têm intolerância à lactose, então já faz aí pelo menos 10 anos que esse item ele se tornou obrigatório para declarar aí no rótulo. E a questão dos alergênicos, tá? Então, contém leite, soja, derivados de trigo, pode conter centeio, cevada. Para que a gente consiga fazer essa declaração aqui dos alergênicos, quem está elaborando o rótulo tem que ter uma atenção muito grande, porque ele não vai avaliar só o ingrediente que ele está adicionando, ele tem que avaliar o rótulo do ingrediente que ele está adicionando também. Porque, por exemplo, eu estou usando uma farinha de milho. E no rótulo da minha farinha de milho está escrito que pode conter soja. Essa possibilidade de contaminação cruzada eu tenho que trazer para o meu alimento, mesmo que ele não contenha soja. Então, é um estudo minucioso que a gente tem que fazer na hora de fazer a declaração aqui de alergênicos. Agora, um outro item obrigatório, que é a rotulagem nutricional. A rotulagem nutricional é obrigatória para todos os alimentos que são aí industrializados e que tem uma superfície maior que 100 centímetros quadrados, tá? Dentro da legislação existe uma lista de alimentos que tem a declaração da rotulagem nutricional voluntária e tem alimentos que são dispensados, mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, continue aqui nos acompanhando no canal do Rótulo Smart, porque esse conteúdo eu vou trazer mais para frente. Agora vamos entender o que é obrigatório aqui na rotulagem nutricional. O que é essa rotulagem nutricional? Muita gente acha que a rotulagem nutricional é só aquela tabelinha que tem as informações sobre os nutrientes, que são os carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, saturadas, gordura trans, fibras alimentares e sódio. Esses são os nutrientes que são obrigatórios. Mas se a empresa quiser declarar outros nutrientes, isso é permitido, tá? É muito importante que o cálculo da tabela nutricional seja muito bem feito. Existe uma tolerância de 20% para mais ou para menos, dependendo do tipo de nutriente. Porém, se a fiscalização pega o seu alimento, manda para análise e estiver muito acima ou muito abaixo, isso vai também gerar multa e acaba também prejudicando o consumidor. Às vezes ele está procurando um alimento ali que é fonte de proteína, mas não tem a quantidade de proteína que está sendo declarada na tabela. Isso é um problemão também.
Rotulagem nutricional frontal. Essa informação é recente, né? Tem aí 5 anos que a legislação foi publicada, mas tem 3 anos que ela está em vigor e a gente ainda vê muitos erros relacionados a esse tipo de declaração. Essa declaração ela serve para alertar a população para aqueles alimentos que são altos em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Isso vem como uma política de saúde pública para fazer com que as pessoas elas tomem mais consciência, né, façam um consumo mais consciente desses alimentos que são altos em nutrientes que, se consumidos em excesso, vão causar algum dano à saúde do consumidor. E a gente tem também as alegações nutricionais. As alegações nutricionais, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam a vender mais aquele produto, né? E ressaltar qualidades nutricionais daquele produto, como, por exemplo, alimentos fontes de fibras, ricos em proteínas, zero em açúcar, tá? Então, não é obrigatório, mas para você colocar essa alegação nutricional no rótulo, você tem que atingir vários critérios. E esses critérios, eles estão descritos lá na IN 75. Aqui, com relação à rotulagem nutricional frontal, eu trouxe esse recorte para indicar para vocês quando que um alimento ele vai ter essa lupinha, né, esse selo lá na frente, tá? Então, a gente tem valores diferentes para alimentos que são sólidos e para alimentos que são líquidos. Então, para alimentos sólidos, vai ter o alto em açúcar adicionado quando ele tiver mais de 15 gramas em 100 gramas do alimento, quando ele tiver mais de 6 gramas de gorduras saturadas em 100 gramas de alimentos, e para sódio quando ele tiver mais de 600 miligramas em 100 gramas de alimentos, tá? Para os alimentos líquidos, sempre a base é em 100 gramas, só que você pode prestar atenção aqui que é a metade do valor que é para alimentos sólidos. Então, no caso aqui de alimentos líquidos, você só pode ter aqui 7,5 gramas de açúcar em 100 ml do alimento. 3 gramas de gordura saturada em 100 ml do alimento e 300 miligramas de sódio em 100 ml do alimento. Agora vejam só que alguns exemplos de que erros nos rótulos em empresas grandes, renomadas, acabaram aí falhando e recebendo multas ou processos, tá? Então a gente tem o caso aqui da Nestlé, que recebeu essa multa aí de 13 milhões por conta de 2 produtos por omissão na declaração da lista de ingredientes, né? Um produto que deu problema aí foi a mistura de creme de leite e outro foi aquela bolacha de Nesfit com aveia e mel. No caso da empresa Adria, um menino ele consumiu um biscoito que continha lactose e não havia sido declarado corretamente. E aí, nesse caso, ele processou a empresa por dano moral e dano material e ganhou uma indenização de 10 mil reais. Tem uma outra empresa aqui que teve que retirar todos os seus produtos do mercado, porque era uma empresa que vendia alimentos sem glúten, mas que ao enviar para o laboratório tinham indícios de que continham glúten dentro daqueles alimentos. Então é aquela questão, a pessoa acha que só por manipular alimentos que naturalmente não contêm glúten, o alimento está isento. E para pessoas que têm doença celíaca ou que têm alguma alergia importante, qualquer partícula pode causar um dano à saúde. Então pensa só o prejuízo em recolher todos os seus alimentos do mercado. Você tem que usar o rótulo como uma ferramenta estratégica. Ele ajuda a proteger a sua empresa contra multas e também alguma crise de reputação à marca. O rótulo bem feito, ele conecta a empresa com o consumidor, ele vai demonstrar profissionalismo e isso aumenta a relação de confiança com o cliente. Além disso, o rótulo ele informa, ele permite o cliente a fazer melhores escolhas. E também vai diferenciar a sua marca do mercado, vai tornar o seu produto muito mais competitivo e com selo de qualidade. O próximo passo para a maestria em rotulagem. A conformidade regulatória não é o objetivo final, e sim o ponto de partida. Não adianta você ter um rótulo lindo, colorido, que chama atenção, mas com informações incorretas. Por isso que fazer um rótulo excelente desde o início, ele vai gerar essa qualidade e respeito para com o seu consumidor. A partir dessa aula agora você já sabe quais são os itens obrigatórios que deve conter no rótulo. Então, se você é produtor, faça um checklist no seu rótulo, veja se está faltando alguma coisa. Se você está aprendendo sobre rotulagem, também utilize esse checklist para quando você prestar o seu serviço, ver se você está fazendo de forma correta. Revise os seus rótulos atuais com um olhar mais crítico. E se você quiser aprender mais sobre rotulagem, se inscreva aqui no nosso canal.
toda quinta-feira vai sair um vídeo novo, se aprofundando um pouquinho mais aí nesse mundo da rotulagem. Compartilhe esse conhecimento sobre rotulagem para a gente ter aí um mercado mais forte, mais informado, beneficiando a todos. Esse vídeo te ajudou, então deixa aqui não esquece de deixar aqui o seu like e comenta aqui qual desses itens você tem mais dúvida, que aí depois eu volto com um vídeo específico para me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!